A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo. Está começando mais um programa de Libras, Sinais de Vida. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da Carta de Pérgamo, nós vamos finalizar. Mas antes de tudo, a gente quer lembrar aqui que esse mês que passou, o mês de agosto, fez um ano que nós estamos com o programa no ar, e essa é uma grande vitória, uma conquista que o Senhor nos deu. E nós vamos ter mais alguns programas específicos para essa comemoração, essa alegria, essa glorificação a Deus por esse presente ao qual Ele tem nos dado. Então, já vamos lembrar dos 3C: curtir, comentar, compartilhar. Não deixe de compartilhar o conteúdo. Gostou? Lembrou do intérprete? Lembrou do surdo? Lembrou de alguém que também tem interesse em aprender? Manda para eles também o link e comenta de onde que os irmãos estão assistindo, as dúvidas, as sugestões de temas que a gente possa estudar, e eu tenho certeza que será de grande alegria para a gente ler os comentários que os irmãos têm feito. Mas amém, vamos começar, vamos terminar, né, praticamente a carta de Pérgamo, e aí depois nós vamos ver alguns vídeos que alguns irmãos mandaram do versículo da carta de Pérgamo. Então a gente vai ver algumas possíveis traduções que eles pensaram e estudaram e mandaram para a gente. A gente vai ver isso mais lá no além das palavras. Amém? Vamos abrir a câmera para a gente conversar com as irmãs que estão conosco. Vanessa, Pai do Senhor. Paz do Senhor, Priscila, paz do Senhor, Natália, paz do Senhor, Helena, e paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. E Helena, Pai do Senhor. Pai Senhor, Priscila, Natália, Vanessa, os irmãos que estão em casa, uma alegria, né? Estarmos aqui mais uma vez reunidas. Glória a Deus. Natália, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Pri, Helena, Vanessa e todos os irmãos que nos assistem. Amém, glória a Deus. Então, do último episódio, já é o terceiro que a gente está estudando sobre Pérgamo, né? Pérgamo é um pouquinho maior o texto e também algumas colocações que a gente precisou fazer, mas ficou faltando então o versículo 16 e o 17, que são as promessas, né? E aí a gente vai começar pelo versículo 16, que ele continua trazendo a questão, falando para aqueles que estavam envolvidos com a doutrina dos nicolaítas, do Balaão, tudo mais. E aí, na minha versão, você pode ler a sua versão, Helena, fazendo favor, o versículo 16? Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Amém. E aí veio um grande mistério, né? A espada da boca. Meu Deus, como é que a gente vai fazer? Porque o título do Senhor Jesus, logo no começo, ele se apresenta aquele que tem a espada afiada de dois gumes, que a gente já até falou. Já falamos. Nós já conversamos sobre isso. Quem não assistiu, volta lá, né? Volta para assistir. Exatamente. E aí, ele fala bem assim: primeiro, arrepende-te. Né? Então, o sinal de arrependimento. A gente podia fazer, né, para os irmãos, o sinal de arrependimento. Qual seria o sinal de arrependimento lá? Isso. A mão em A, né, na têmpora aqui da cabeça. E aí, por ser um sinal de arrependimento, você não se arrepende feliz, né? Então, a expressão facial é muito importante para completar esse sinal. Então, arrependimento. Você vai, ó, tá arrependido. Tá difícil desfazer o sorriso aqui, né, com as irmãs, mas é fazer, né, a mesma expressão de arrependido. Então, arrepende. E aí ele fala bem assim: se não venho a ti, a minha tradução tá, né? Se não venho a ti sem demora. Como tá aí? Arrepende, pois quando não, em breve virei a ti. Então, Em pode você breve. ver que as traduções também nos ajudam a entender melhor, né, Vanessa? Sim, o em breve e o sem demora. É. Então, assim, a escolha na hora, né? Demora não, ou então em breve. E lembrando um detalhe que aqui o Senhor traz um conselho, né? Então a gente pode até se localizar, e a gente tem que lembrar que esse versículo aqui, o Senhor está falando, né, para a igreja, e aí ele cita um grupo, né, que ele fala: eu virei contra eles. Então o olhar e a localização, que a gente já vem trabalhando aqui, né, em muitos programas, o olhar e a localização é muito importante aqui nesse aspecto, porque o Senhor está falando aqui, é bem claro, né? E contra eles pelejarei. Então o Senhor não está falando que vai pelejar contra quem ele está dando conselho, é contra eles. Então a gente tem que lembrar né, de localizar um outro grupo aqui na hora de fazer a tradução.
Exatamente. E aí ele vem explicando sobre a espada. A espada de 2 gumes, você chegou a fazer até na EBD, Nath, a espada de 2 gumes que foi falado muito. Você pode só Foi. repetir pra Sim, gente? sim, sim. Na EBD, eu fiz o classificador mesmo de espada. E aí eu peguei, coloquei ela aqui e aqui porque ela é aguda, né? Já nesse daqui, por exemplo, uma possível tradução. Então, ó, breve, também pode usar esse aqui, né? Então, ó, Pode. eu, então, ó, eu vou vir. Você tá falando, ó, eu vou vir. E aí você vai pegar de novo a espada. Então, ó, a espada você pegou da minha boca, saiu e você vai, ó, pelejar, né? Então, você pode fazer esse, ó, e vai fazer, ó, pelejar contra eles. E foi o que a Anissa falou, né? Localizando o grupo que você já fez anterior, né, de forma anterior, né, que foi a doutrina dos nicolaítas, certo? Você já Isso. posicionou. Então a espada vai vir e vai pelejar contra o grupo que você já colocou. Então é isso. Então, ó, no grupo que você já. Então, aqui a gente já vê que então todo um conselho que na carta ali de Pérgamo que o senhor traz, né, para o pessoal, para os irmãos, ele já dá todo o conselho e aí agora ele vem com as promessas, que é o versículo 17. Que aí ele começa falando: quem tem ouvidos ouça. Isso eu acho que está bem claro, os irmãos já que todas as cartas, né? Todas as cartas vêm a mesma fala, então quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele começa a falar: ao que vencer, dar-lhe-ei. E ele começa a nomear, né? O que ele vai dar. Dar-lhe-ei um maná escondido. E aí, Helena? Aí faremos literal, né, do maná, as 2 mãos em M, o pão né, o pão descendo do céu, escondido. Tá escondido mesmo. Tem detalhes, né, proféticos para entrar aqui, para aprofundar, mas nós sempre nos atemos e aí aquelas escolhas, né, de interpretação, vamos acompanhando para ver se o pastor de fato vai explicar, para você não adiantar tanto, né, Exatamente. na explicação. Então, como possivelmente vai ser só uma leitura, então é o maná escondido. O maná escondido. E também tem a pedrinha branca, a pedra branca, e como Helena já trouxe, né? Cada um deles tem um significado, e a gente sabe das revelações. O maná escondido, aquilo que vai ser, né, aberto os nossos olhos quando o Sim. Senhor nos arrebatar, aquilo que é mistério, a gente vai entender por completo, a pedra branca. Mas como a Helena já trouxe, é o literal. E às vezes a gente bate tanto na tecla do português sinalizado, mas em algum momento a gente vai utilizar o literal, é maná e é escondido mesmo, né? Porque a gente está tratando aqui justamente da leitura do texto, né? Então, a revelação, é claro, a gente precisa conhecer, né, o aspecto profético, mas como intérpretes ali, a gente precisa entender que nesse momento a gente está tratando da leitura do texto. Então, a gente já não lê o texto entregando a revelação porque ela não está conosco, né? Assim, vai ter um pregador que vai entrar nesse aspecto profético e a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, aqui realmente a gente vai fazer um maná escondido, e é claro que ao longo da pregação, né, o pregador vai entrar nesse aspecto ou não, né? Mas também não cabe a nós aí, né? Então, a gente vai seguir a leitura ali do texto. E aí ele vem falando sobre a pedra branca. E aí, sinal de pedra branca? Vai fazer também o literal, né? Como nós estamos conversando aqui. Então, vai fazer o sinal de pedra. Você pode até colocá-la aqui e ela é branca. E aí fala, né? Então, ó, uma pedra branca e vai colocar o que nessa pedra aqui, ó? Seu nome, né? Então, vai vir o seu nome escrito. Então, a pedra branca e vai, ó, colocar seu nome. E aqui o nome é novo. Aqui, pessoa conhece? Só você que sabe, que conhece, que vai conhecer. Amém, glória a Deus. Dá até para fazer também, né, a ação, né, do classificador, né? A pedrinha, assim como a Nath falou, né? A pedrinha, você pegando ela, né? E lendo, né? Cor branca. Aí tem um nome diferente, né? Um nome novo. E aí as outras pessoas não sabem, é particular, né? É particular, é só seu. Você pode até esconder, né? E aí você faz, ó, né, minha? nome novo particular, só meu, né?
Verdade. Glória a Deus, que bênção, né? E a gente vê que em corpo a gente vai alcançando as Glória a maneiras de fazer as As traduções. várias possíveis traduções, né? Como Exatamente. cada um fala. Exatamente. E então, para a gente não entrar em Tiatira, até porque a gente também vai começar a trazer agora, a gente vai terminar as 7 cartas com toda certeza, até porque na EBD a gente está estudando os títulos do Senhor Jesus e as 7 cartas trazem os títulos do Senhor Jesus. Então, antes da gente entrar em Tiatira, então nós vamos parar aqui em Pérgamo, nós vamos praticar, vamos aprender mais alguns sinais, não além das palavras também a gente vai ver mais algumas possíveis traduções e depois a gente volta na próxima semana. A gente volta com um louvor, mas depois a gente volta também trazendo os títulos do Senhor Jesus, relembrando quais as características que o Senhor Jesus se apresenta, tanto nas cartas como também no Apocalipse, combinado? A Combinado. gente volta. Amém. Então, vamos praticar? Vamos? Irmãos, a paz do Senhor, hoje nós vamos aprender alguns sinais. Então, vocês já viram na mesa que os intérpretes falaram alguns sinais que nós vamos recapitular agora. Sinal de arrepender. Então, ó, sinal de arrepender, ó, é o A, arrepender. Breve. O sinal de breve é o F e tremula, mas eles fizeram assim, breve, que também está certo. Sinal de espada da minha boca. Lembra que eles fizeram a espada, que aí identifica, espada, eu tiro a espada, vem aqui, ó, ela fina, da minha boca e batalha. Sinal de maná escondido. M, ó, descendo do céu, tá? Não é chuva, não, ó. Desce do céu. Maná escondido. Pedra branca, sinal de pedra. Pedra, ó, mão em P. Pedra. Branca, ó. Aí a gente pega assim, ó, a pedra. Aqui, branca. Amém, irmãos? A paz do Senhor. Muito rápido, volta lá, assiste novamente, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, mas principalmente de praticar. Porque é na prática que o Senhor vai nos aperfeiçoando e entendendo melhor essa língua a qual a gente tanto ama. E se os irmãos tiverem dúvida, não deixe de deixar nos comentários se também alcançou algo diferente, o Senhor te orientou de uma forma diferente como trazer um classificador, manda para a gente também, já vai pensando nos versículos que a gente estudou nesse episódio, já vai pensando em como fazer, alcançou algo diferente, manda, tem um QR Code aparecendo aí na tela. E por falar em versículos, vamos assistir alguns vídeos que os irmãos mandaram para a gente, são até alunos nossos aqui do Estado do Espírito Santo, vamos assistir algumas possíveis traduções. Vamos para o Além das Palavras? Glória a Deus, que maravilha, não? Hein, Helena? Benção, Lindo, né? Uma benção. É uma alegria para a gente ver os alunos evoluindo dessa forma, né? E ver essa riqueza de possibilidades de interpretação, né? Como a gente está falando aqui, como corpo, cada um dá uma
uma interpretação diferente, uma revelação, um entendimento, sempre à luz da palavra, né, direcionado pelo Senhor. Mas que coisa linda, né? Que bênção ver os nossos É alunos. uma alegria mesmo. É. É uma alegria. É muito bom e para os irmãos entenderem também de que são alunos, que eles estão aprendendo, mas o Senhor já tem assim, fazendo eles desenvolverem na língua, porque é dependente do Senhor, dependente do Espírito Santo, estudando, praticando, que a gente sempre Glória a fala, Deus, tem que é. praticar. E a gente, como professoras, a gente fica Muito feliz. Orgulho, né? O coração. com certeza de ver. E a gente quer ver Glória mais, a né? Deus. Não só dos nossos alunos aqui do estado, mas de fora também. A gente quer ver os irmãos se desenvolvendo e crescendo, né, nesse trabalho que é tão maravilhoso. Mas nós vamos encerrar. As irmãs querem falar algo mais? Amém. Amém? Amém. Obrigada pela oportunidade, é sempre uma bênção estar aqui com os irmãos. Obrigada também o carinho, os irmãos da Rádio Manaim sempre nos recebem Isso é com tanto verdade. carinho, a equipe sempre muito dedicada. Então, para nós é uma bênção, né, estarmos A aqui. gente ama estar aqui. De qualquer jeito. Amém, glória a Deus. Então nós vamos nos despedindo dos irmãos e encontramos os irmãos no próximo episódio. A paz do Senhor Jesus.